Quando pensamos em podcast de entrevista, temos de pensar, obviamente, nas perguntas que vamos fazer. Afinal, como é que eu sei que perguntas é que eu hei de fazer ao meu convidado? Esta resposta vais descobrir neste episódio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast A Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Qualquer pessoa que comece um podcast de entrevista tem perguntas na cabeça. Principalmente, quais é que são as perguntas certas para fazer aos seus convidados? E aqui o segredo é o guião. Não um guião perfeito, mas um guião simples e útil e que realmente vai impactar. E é exatamente sobre isto que vamos falar hoje, sobre como é que nós preparamos as nossas entrevistas. Na verdade, não existem perguntas mágicas, nem fórmulas mágicas. Há uma coisa muito simples e muito concreta que faz com que o convidado saia de uma entrevista com vontade de a partilhar. E quando isso acontece, o teu trabalho de distribuição, de chegar a mais pessoas, fica realmente muito facilitado. Aqui, quando falamos de preparar o guião, a preparação é essencial. E é aqui que a maioria falha. A maioria das pessoas prepara uma entrevista à volta de si próprio. O que é que ela quer saber? O que é que ela quer perguntar? O que é que ela acha mais interessante do percurso daquela pessoa? E depois o que é que acontece? São perguntas mais ou menos. Não é que isto esteja errado, mas no fundo está incompleto. Porque aquilo que tu queres é acrescentar valor à tua audiência. E então a preparação de uma entrevista é essencial. E temos que a dividir em duas partes. A primeira parte é, afinal, o que é que tu queres explorar? O que é que realmente gostavas que o teu convidado respondesse? E isto é a primeira parte, ok? Depois temos uma segunda parte. E esta segunda parte também é importante, que é realmente o que é que eu posso perguntar ao meu convidado que vá aportar valor à minha audiência e que ao mesmo tempo seja interessante para o meu convidado para ele a querer partilhar. E aqui está a estratégia. Quando o convidado tem uma boa conversa, tem uma boa entrevista, ele sem sombra de dúvida vai sentir que foi interessante e vai querer partilhar essa conversa. Então é mesmo importante que esta preparação seja bem feita. Eu costumo dizer que o tempo essencial que nós ocupamos num podcast de entrevista é na preparação das perguntas, na organização das perguntas, no encadeamento de cada pergunta. Tudo isto é importante, ok? E tudo isto vai fazer com que o resto role, o resto corra maravilhosamente bem. Então, se tu queres realmente que o teu convidado queira partilhar a tua entrevista, a tua conversa, ele realmente tem que se sentir visto. Não é preciso elogiá-lo, não é preciso dar-lhe graxa, não, nada disto. Ele tem que sentir que as perguntas que tu fizeste sobre ele, sobre o trabalho dele, mostram que houve ali um cuidado e uma atenção com ele, mesmo antes de o teres conhecido. E isto faz toda a diferença. Ok? Por isso, uma boa apresentação do teu convidado, uma boa bio, uma pesquisa é essencial. Porque se ele vai ao teu podcast responder exatamente às mesmas 30 perguntas que ele já respondeu nos outros 395 podcasts que ele já foi, é só mais do mesmo. Continua sem interesse. Então tens de trazer este interesse ao de cima. Tens de realmente perceber que outros ângulos do trabalho dele é que ainda não foram explorados, que perguntas é que ainda não foram feitas. E isto faz toda a diferença. Porque quando alguém te faz uma pergunta que nunca te fizeram antes, tu vais lembrar-te dessa conversa e vais querer partilhar essa conversa.
quando alguém te vai trazer ao de cima um ângulo que tu ainda não exploraste com ninguém, tu vais querer realmente partilhar. Então, antes de cada entrevista, é mesmo importante tu a prepares e que respondas a 3 perguntas básicas. O que é que esta pessoa já disse muitas vezes e que eu não preciso de perguntar outra vez? Uma delas pode ser aquela pergunta, afinal, quem é que é esta pessoa? Ok, que isto também revela falta de preparação. Depois, o que é que eu preciso saber sobre o trabalho dela, que a maioria das pessoas ainda não sabe e ainda não explorou? E por fim, qual é a pergunta que ela provavelmente adorava que lhe fizessem e que ainda não fizeram? Não precisas de responder estas 3 perguntas na perfeição, mas este exercício vai realmente ajudar-te e vai mudar a qualidade das tuas perguntas e automaticamente vai mudar a qualidade das respostas e a qualidade da tua entrevista. Tenha certeza que desta forma o teu convidado vai querer partilhar a vossa conversa e isto vai fazer a diferença. Para ajudar, eu também criei o GoPod, que são cartas para conversas de podcast inesquecíveis. Estas cartas têm aqui várias perguntas. Elas estão organizadas em 4 grupos. O ponto de partida, as perguntas profundas, os desafios criativos e a última palavra. E que também te podem ajudar a criar as tuas próprias perguntas, a inspirar-te e tenho a certeza que vão realmente aqui fazer a diferença. Não precisas até de usar as cartas, podes usar as cartas se tu quiseres, mas acima de tudo podem trazer-te aqui novas perspectivas e ajudar-te a preparar bem uma entrevista de forma descomplicada. E, na verdade, se tu queres aprender este processo de preparar muito bem esta tua entrevista do início ao fim, no programa Podcast de Entrevista, uma das possibilidades é teres um programa com a oferta destas cartas. O link está na descrição deste episódio. Por isso, aproveita esta oportunidade. Vem aprender como é que tu podes estruturar o teu podcast de entrevista e tirar este teu projeto da gaveta de uma vez por todas. Eu espero encontrar-te por lá. Um beijinho muito sonoro. Schwack! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Schwack!